Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre eletrofisiologia da audição em adultos. Quando esses exames são indicados, qual a possível colaboração aí no diagnóstico. Vamos lá! Bom, pessoal, já começa esse vídeo explicando um pouquinho sobre o que são esses exames eletrofisiológicos, né? Então a gente tá falando aí de pH, de emissões autoacústicas, dos potenciais de longa latência, que muitas vezes é o potencial cortical ou o P300, né? Mais comumente conhecido como P300. E quando a gente fala desses exames, automaticamente o pessoal já remete à criança, porque muitas vezes com as crianças a gente não consegue fazer os chamados testes subjetivos, ou seja, que dependem da resposta e também da análise do avaliador. Então, para fazer audiometria, já tem vídeo aqui sobre isso, a gente precisa de uma resposta. Então, o sujeito precisa mostrar pra gente quando ele tá ouvindo, enfim. Precisamos minimamente aí de uma colaboração comportamental e de uma compreensão cognitiva. Mas não são todos os casos que a gente tem isso. A criança, né, realmente é uma dessas populações, principalmente os bebês. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala de eletrofisiologia, muita gente remete à criança. Mas aqui, né, nesse vídeo a gente vai falar justamente que em adultos também é muito importante a gente lançar mão dos testes eletrofisiológicos e tem alguns casos mais importantes, mais interessantes da gente buscar respostas e análises mais aprofundadas em relação ao diagnóstico audiológico, tá bom? Então, aqui na minha fala mesmo, acho que já deu o link aí pra vocês que nós também podemos fazer esses exames eletrofisiológicos em adultos que também tenham aí alguma questão comportamental ou cognitiva. Então a gente pode fazer, por exemplo, em adultos que têm alguma paralisia cerebral e não conseguem, né, realmente se movimentar para mostrar pra gente ali que eles ouviram o som na audiometria, ou até mesmo algumas questões cognitivas que impedem dele compreender totalmente o exame. Então a gente pode aí sugerir a realização desses exames mais objetivos, que não é necessário realmente aí a resposta do paciente, ok? Mas, querendo ou não, isso é um pouquinho o básico, né, digamos assim. Toda vez que você encontrar ali alguma dificuldade de fazer audiometria, seja com adolescente, com adulto, você automaticamente talvez pense em indicar o pH, pense em indicar aí frequência específica, enfim. Então, é comum que o audiologista, né, ou o médico otorrino já pense nesses exames como uma opção, caso ele não consiga fazer aí o nosso padrão ouro, que é a audiometria. Mas também existem outros casos, pessoal, que eu vou colocar aqui pra vocês, onde sim a gente consegue fazer audiometria, onde o adulto responde, tranquilo, beleza, mas mesmo assim pode ser interessante lançar mão desses testes eletrofisiológicos. Senta que lá vem a história. E a primeira coisa é realmente quando ele está aí em avaliação para o implante coclear. Então já falei um pouco aqui para vocês também sobre implante coclear, se quiserem mais deixa aqui nos comentários. Então quando a gente está analisando um caso para uma possível implantação, para uma possível cirurgia para o implante, a gente precisa estar lá nas diretrizes, nas normas, né, de indicação para o implante, a gente precisa fazer toda a bateria de exames audiológicos completa. E por quê? Porque com isso a gente vai conseguir direcionar muito bem de qual é o prognóstico que essa pessoa eventualmente vai ter com o implante. Dessa forma, a gente consegue analisar a via auditiva como um todo. Quando a gente faz a audiometria, a gente já consegue fazer isso, né? Tem um vídeo aqui que eu explico exatamente qual região, de repente, a audiometria tá aí analisando. Então, quando a gente faz mais exames do que isso, a gente consegue ter respostas mais específicas do córtex auditivo central, literalmente a nossa parte do cérebro que escuta, né? Então a gente vai ter aí avaliações de toda a via auditiva. Tá? Então, mesmo que o adulto consiga fazer audiometria, consiga fazer todos os testes propostos, é interessante a gente fazer eletrofisiologia, porque com ela a gente consegue analisar regiões muito específicas. Na emissões autoacústicas, por exemplo, a gente consegue ter certeza de como tá ali aquela resposta coclear. Com o BERA ou PEAT, a gente consegue identificar se existe algo que nós chamamos de componente retrococlear, ou seja, se existe alguma alteração central, se existe alguma alteração próxima aí do córtex auditivo, próximo dessas regiões aí, que são regiões mais responsáveis por compreender a fala. Então vejam só que importante isso é para o implante coclear. O implante coclear, assistam os outros vídeos aqui, mas basicamente ele vai ser inserido na cóclea, né? Ele vai fazer o papel das células ciliadas da cóclea. Se a pessoa tiver uma alteração a nível central,
não vai talvez ser um bom prognóstico, porque por mais que o implante ele esteja estimulando aquela região, na hora que a informação for enviada para o córtex auditivo, se ali tiver uma alteração, pode ser que essa pessoa não ouça, não compreenda o som, ou seja, o prognóstico talvez não seja tão bom. Então vejam só que importante, porque muitas vezes a audiometria dessa pessoa que tem uma alteração retrococlear, que tem uma alteração central, pode sim ser uma audiometria profunda, né, que puramente olhando só para ela tem a indicação para o implante. Só que não é tão simples assim a indicação. A gente precisa garantir de que muito provavelmente esse implante vai fornecer audibilidade, vai fornecer compreensão dos sons da fala também. Então, se a gente identifica já ali nos exames que isso não vai acontecer, que tem uma probabilidade de não acontecer, não é que a gente não vai indicar, existem vários fatores aí ainda. Mas a gente já consegue orientar a família, orientar o paciente, aí adequando as expectativas que ele tem em relação àquele dispositivo. Então, também não é assim, tem alteração central, nunca vai ser colocado implante coclear. Essas regras em audiologia, pessoal, não existem. Então a gente avalia várias coisas, depende do tipo de alteração central, depende de como estão os outros exames, depende de várias coisas, tá? Então não tomem para si essas suposições de 8 ou 80, porque não funciona assim na audiologia. Mas estou aqui falando que é um teste importante da gente fazer, da gente ter essa informação, justamente para sim decidir a indicação, mas também orientar essa família em relação ao que ele espera do implante coclear. Então essa já tá aí uma das principais indicações dos exames eletrofisiológicos em adultos, mesmo que eles sejam adultos que conseguem responder cognitivamente, né? Para os outros testes subjetivos, essa é com certeza algo muito importante, uma indicação muito importante, e que vocês podem ver que os resultados podem sim definir aí a conduta da equipe. O próximo ponto já vai puxar um pouquinho aí do que eu falei, né? Então vocês veem que durante a minha fala já dá pra ir vendo aí os próximos pontos, as próximas indicações. Uma delas é você simplesmente lançar a mão desses testes eletrofisiológicos quando de repente você tá um pouco na dúvida de qual é a origem da perda auditiva. Então uma coisa que acontece bastante também na audiometria, que eu posso falar em outro vídeo, se quiser deixar aqui, é que às vezes alguns exames são incompatíveis, podem ser inconclusivos. O mais clássico de acontecer é quando a gente tem os limiares auditivos tonais, que é o som, o apito, diferente, né, ou incompatíveis com a discriminação de fala, que é o quanto, né, a porcentagem que ele acerta de palavras repetidas. Então, é muito comum a gente identificar isso nesses casos de uma possível lesão retrococlear. Então, às vezes o apito, o som, ele tá tendo uma boa percepção, mas na hora de discriminar, de compreender as palavras, ele fica muito pior. Então, nesse caso, seria sim indicado a gente lançar mão de testes eletrofisiológicos justamente para verificar o que eu acabei de falar em relação aí à indicação do implante, para verificar qual é a origem dessa dificuldade. Será que existe alguma questão central acontecendo? Será que essa questão central é algo que afeta puramente somente a percepção? Será que está afetando também alguma questão aí de processamento auditivo? Então a gente vai lançando mão para fazer um diagnóstico diferencial. Então essa é a palavra aí da segunda, né? O segundo ponto que eu coloco de indicação de eletrofisiologia em adultos seria para o diagnóstico diferencial de doenças que talvez a gente esteja desconfiando que estão afetando a audiometria, mas que somente com a audiometria não está sendo suficiente para a gente diagnosticar alguma doença específica. Uma outra doença aí também seria a doença de Meniere, um schwannoma vestibular, todas essas questões aí, essas patologias audiológicas, elas precisam dos exames eletrofisiológicos também para serem confirmadas. Além, claro, dos exames médicos, de imagem, tomografia, enfim. Aí a gente vai realmente precisar da equipe para fechar esses diagnósticos aí mais importantes de patologias auditivas. Mas fica aqui mais uma das indicações. Bom, então ainda no ramo aí do diagnóstico, né, a gente tem também as indicações dos potenciais de longa latência, mais especificamente o P300. Um pouco controverso isso, pessoal, porque alguns profissionais acabam indicando o P300 quando existe suspeita de alteração do processamento auditivo. Também é um vídeo interessante que pode sair, já vou anotar aqui. Quando a gente tem essa suspeita de alteração do processamento auditivo, né, quando de repente fazemos a audiometria, muitas vezes está normal nesses casos, né, fazemos os exames aí de TPAC mesmo, né, de transtorno do processamento auditivo, e a gente vê poucas alterações, ou enfim, alguma alteração muito no limite, uma normalidade muito no limite, ou mesmo quando está alterado, alguns profissionais acabam pedindo o P300 com a ideia de fazer um diagnóstico diferencial. Particularmente, pessoal, isso de alguns autores, alguns profissionais, e eu também, eu não sei se é tão necessário assim a gente lançar mão do P300 nesse caso, porque se a gente tem já
um exame de processamento auditivo avaliando habilidades muito específicas, eu não sei se a gente precisa do P300, que é um exame objetivo, para mostrar pra gente e confirmar pra gente aquela alteração, tá? Então, algo muito importante é que na audiologia, o nosso padrão ouro é sempre os testes comportamentais, os testes subjetivos que dependem da resposta do sujeito. Então, isso é sempre soberano na audiologia, certo? Então, no caso específico do processamento auditivo, eu acho que talvez seja interessante um P300 apenas se a gente tiver alguma hipótese diagnóstica de alguma doença central muito específica, tá? Porque o processamento por si só, a gente já vai ver essa alteração nos exames aí subjetivos e comportamentais. E agora, ao final, que a gente já começa a pensar aí um pouco mais a nível de pesquisa, um pouco mais a nível de reabilitação auditiva, a gente tem as indicações tanto do P300, né, o potencial cortical, ou seja, os potenciais de longa latência, quando a gente quer saber a evolução do paciente com as próteses auditivas. Então, isso é algo que aí já entra um pouco mais especificamente, como eu falei, nas pesquisas, né, não é todo centro auditivo que faz isso, não é toda fonoaudióloga e reabilitadora que tem esse costume, e tudo bem, a gente consegue ver a evolução da reabilitação de outras formas, tá? Mas é uma opção a gente indicar o potencial de longa latência, especificamente o P300, para ver essa evolução. E aí, seja no caso de crianças, adultos que estão usando as próteses auditivas, seja aparelho convencional ou implante coclear, para a gente verificar a evolução ao longo do tempo, né? Então a gente consegue ver, poxa, quando ele começou a usar, quais eram as ativações corticais, quais eram as regiões auditivas centrais que estavam sendo aí ativadas, e como que a programação, a regulagem foi fazendo com que essa via entrasse numa maturação, né? E como a gente consegue fazer uma relação da maturação da via auditiva com as habilidades auditivas adquiridas. Então aí é algo também muito interessante, muito recente, que está sendo bastante estudado. E também existe sim aí a possibilidade de você fazer, no caso da alteração do transtorno do processamento auditivo central, você também fazer o potencial de longa latência, o P300, para você aí avaliar também essa efetividade da reabilitação. Então aí também entra esse ponto. Eu falei antes que alguns profissionais usam ele como diagnóstico diferencial, e aí talvez eu discorde um pouco, porque para o diagnóstico, né, do transtorno do processamento auditivo central, o P300 não seja assim o padrão ouro tão necessário, mas também existem profissionais que já pedem justamente visando comparar esse primeiro, né, que seria no momento diagnóstico, com o futuro P300 após a reabilitação. E aí sim pode ser muito interessante para a gente avaliar o quanto a reabilitação, a terapia fonoaudiológica está sendo efetiva. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, o principal que eu queria falar aqui para vocês era sobre isso, essas principais indicações que a gente tem de eletrofisiologia em adultos, porque eu vejo muitas pessoas, né, associarem eletrofisiologia diretamente a crianças, e eu queria trazer luz para vocês em relação a esse tema, de que vocês profissionais podem sim pedir esses exames para os adultos, dependendo aí da sua análise do caso, dependendo das informações que você quer ainda coletar em relação àquele paciente e do que você vai fazer com isso, tá? Então é muito importante também a gente não sair indicando exames só porque, é legal, é bom, tá na moda, é importante, vou indicar. Não, a gente precisa indicar já sabendo o que fazer com os resultados, com os possíveis resultados. Então eu vou indicar porque com aquele resultado eu vou fazer X, Y, Z. E não eu vou indicar e aí vou mandar pro médico, ele vai ver que eu indiquei bastante coisa e ele vê. Não, a gente precisa ter também essa responsabilidade de voltar os exames pra gente, saber ler e saber orientar o paciente ou eventualmente saber discutir sobre aqueles resultados com os nossos colegas médicos, enfim, reabilitadores e outros profissionais. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses exames, se vocês quiserem que eu explique mais devagar sobre cada um deles ou outras sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito a mais pessoas receberem o conteúdo. Espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!